Leila Pereira ataca novamente o Flamengo aí e o alvo principal é o presidente BAP. Vou falar também sobre Leonardo Jardim, que tem a chave do vestiário e carta branca para mandar e desmandar dentro do vestiário. O técnico é casca dura, casca grossa, hein? Vou falar também nesse vídeo sobre o técnico Léo Jardim no Cariocão contra o Fluminense. Tem que estar registrado no Bira antes do domingo. Essas e outras informações aqui agora nesse vídeo. Vou falar também sobre Bruno Henrique, que foi alvo aí de algumas questões aí que envolvem o extracampo e a crise do Flamengo. Vou falar sobre isso aqui agora nesse vídeo. Mas antes de começarmos, peço para você se inscrever, deixar o like, acionar o sininho das notificações na opção todas e comentar. Seu comentário também é muito importante. Aproveite já que vai comentar e hype esse vídeo. Já vamos começar então falando sobre Leila Pereira, porque essa mulher ela não esquece o Flamengo, não esquece mesmo. A Leila Pereira ela está cuidando mais do Flamengo do que do próprio Palmeiras. A Leila Pereira ontem em entrevista à Cazé TV, depois da vitória do Palmeiras sobre o Novo Horizontino por 1-0 na final do Paulistão, jogo em que o Novo Horizontino poderia ter empatado, perdeu um pênalti, mas o Palmeiras conseguiu a vitória e leva vantagem para Novo Horizonte. Depois do jogo, a Leila Pereira deu uma entrevista para a Cazé TV e falou a seguinte frase sobre a demissão do técnico Felipe Luiz e a postura do presidente BAP. Abre aspas para a Leila Pereira. Não gosto de ficar questionando ou dando opiniões a respeito de decisões de outros clubes. Eu decido no nosso clube, no Palmeiras. É a presidente que tem a última palavra. Sempre é uma postura minha. Eu já vi vários clubes fazendo essas coisas. Acho uma falta de respeito absurda dispensar qualquer funcionário no calor do aquecimento do acontecimento 1 hora da manhã ou 2 horas da manhã. Isso nunca aconteceu aqui, até porque nunca demiti e espero não demitir nosso treinador. Ele continua, na minha opinião, o melhor treinador da história do Palmeiras, mas se acontecesse algum problema, eu jamais faria isso. Depois de um jogo, custa esperar no dia seguinte, esperar e conversar. Muitos dirigentes tomam decisões para jogar para a torcida, para ficar bonito para a torcida ou até mesmo para alguns jornalistas. Eu não tenho esse perfil. Já dispensamos colaboradores no Palmeiras, mas nunca assim, sempre de uma forma respeitosa. Fecha aspas aí para Leila Pereira. Gente, tá nítido. Tá nítido que depois daquelas guerras, brigas entre Leila Pereira, presidente BAP ano passado, né? Está nítido aí que a dirigente ela só vai para a coletiva falar do Flamengo só para criticar o BAP. Ela não fala diretamente do clube a respeito das decisões. Ela fala tudo em direção, se dirigindo ao presidente BAP. Leila, você tem que tomar conta do Palmeiras. Quem é você para dar opinião no Flamengo, né? Deixa embaixo nos comentários aí. Você acha que a Leila Pereira está certa ou está errada? Mudando de assunto, vamos falar do novo treinador Léo Jardim, porque o Léo Jardim ele já foi anunciado como técnico do Flamengo e segundo o GE. Globo, o Flamengo decidiu dar autonomia total a Leonardo Jardim no comando do vestiário, em um modelo semelhante ao que ocorreu com o Jorge Jesus lá em 2019. A diretoria, liderada por BAP José Boto, deixou claro ao treinador que a gestão do elenco será responsabilidade direta dele. Caso seja necessária, a diretoria poderá fazer cobranças. Boto apenas apresentou o técnico ao elenco e se retirou do local. Já BAP esteve no CT, mas não conversou com os jogadores. Esse modelo de gestão mais distante aí da diretoria já vinha sendo adotado aí desde o ano passado internamente. A avaliação é de que Felipe Luiz havia se aproximado demais dos jogadores. Essa notícia foi trazida pelo Diogo Dantas do GE. Globo, jornal o Globo, né? E segundo as informações aqui, por o Felipe Luiz se aproximar demais, o Felipe Luiz dá muita liberdade para os jogadores, acabou acontecendo o que aconteceu, né, gente? E Leonardo Jardim, ele precisa estar inscrito no Bira, né? Boletim da FERJ, até no mínimo domingo. Então, como o treinador já foi anunciado aí como reforço, né? O nome dele precisa estar no Bira, BID, da Confederação Carioca, a tempo aí do técnico comandar o time contra o Fluminense. A ideia do Flamengo é que a conferência de imprensa, né, de hoje às 11 horas, marque o fim da poeira levantada pela demissão de Felipe Luiz, o foco total da decisão contra o Fluminense aí. Lembrando que o Léo Jardim vai dar aí essa coletiva hoje, visando aí
melhorar o ambiente do Flamengo. O Flamengo anunciou aí também outro reforço. Trata-se do Diego Reis, aí, o mexicano, que chega para reforçar as categorias de bases inferiores. Mas o Flamengo ele quer que o Léo Jardim olhe com bons olhos para esse mexicano. Tá? A burocracia do Flamengo é trabalhar com esses jovens para depois abrir um espaço no elenco profissional. Então o Diego Reis já está no Rio de Janeiro, já assinou com o Flamengo, já é novo reforço do Flamengo. Então o Flamengo espera que o Leonardo Jardim, ele consiga aí trazer o máximo da garotada também para dentro de campo, né, meus amigos? Então, Leonardo Jardim, anunciado agora oficialmente, novo reforço do Flamengo, vai para o jogo. Ele vai ganhar um reforço para esse jogo. O Everton Cebolinha está apto para a decisão do Carioca. O atacante saiu contra o Madureira após dores na perna direita. Ele precisou fazer tratamento com gelo no banco de reservas, mas Cebolinha está liberado, totalmente liberado para o jogo. Em 2026, Cebolinha disputou apenas 12 jogos, marcou 3 gols, mas foi substituído em todas as partidas que começou. Então, esperamos que o Léo Jardim ele consiga olhar para o Cebolinha como o Felipe Luiz não conseguia, né? José Boto, ele se pronunciou, deu um discurso aí sobre Felipe Luiz, né? Um discurso aí que praticamente ainda existe pressão sobre ele, mas ele colocou aí todas as cartas na mesa, né? José Boto falou a seguinte frase sobre a demissão de Felipe Luiz: sou eu, vocês e diretoria também, porque alguns de vocês não souberam respeitar a liderança, mas liberal do Felipe Luiz. Quando se dá liberdade, espera-se do outro lado responsabilidade. Alguns de vocês abusaram da liberdade, o que Felipe dava foram irresponsáveis. Aos jogadores que estão putos porque acham que deveriam ter salários mais altos, o único caminho para isso é o que fez o Arrascaeta, que estava puto no ano passado porque queria a renovação e entregou em campo e mostrou que merecia aí, fecha aspas, José Boto aí. Esse foi um pouco da palavra do que José Boto falou em reunião, tá, gente? Um pouco antes dele se dirigir, depois dele fazer a reunião e sair, né? Isso aí não pegou bem, não soou bem entre os jogadores. Vamos falar sobre um absurdo com o Bruno Henrique agora? O que aconteceu com o Bruno Henrique, meus amigos, é um absurdo isso aí, né? É isso porque o clima de tensão no clube aí, como vocês sabem, ele não deve, segundo aí o que eu tenho de informações, interferir na vida privada dos atletas, né? E teve um apresentador, que eu não vou falar o nome, que criticou duramente a tentativa de criar uma narrativa negativa sobre o aniversário da esposa de Bruno Henrique, com 7 anos de clube e multicampeão, tá? O jogador é visto aí como exemplo e o ataque à sua família foi classificado como uma covardia absurda aí para gerar cliques em meio à crise. Ou seja, o cara não tinha nada o que fazer, né? Ele foi lá e se aproveitou da crise implantada no Flamengo no momento, nos bastidores, foi lá e gerou a sua novelinha, né? A sua mídia, querendo ganhar ibope aí em cima da esposa do Bruno Henrique e do atleta, né? Então, eu trato isso como uma grande covardia, né? Porque um cara desse, ele não merece, tá? Ele não tem direito de fazer isso com ninguém. Ninguém tem direito de cuidar da vida privada dos outros. Então, vai toda a minha solidariedade para o Bruno Henrique e para a sua esposa, né? Espero aí que esse cara coloque consciência na cabeça, meus amigos. O cara tá querendo tumultuar mais ainda o ambiente e agora com um jogador, tá? Dito isso, vou ficando por aqui. Se inscreve, deixa o seu like, aciona o sininho das notificações e não se esqueça de comentar aqui embaixo, valeu? Toca aqui meu parceiro, minha parceirinha.